Olá, meus amigos e amigas, aqui é o Francisco, e hoje eu quero falar com vocês sobre como vencer o medo e a ansiedade, usando o terço como símbolo da oração e da confiança em Maria, a mãe de Jesus. O medo e a ansiedade são sentimentos que todos nós experimentamos em algum momento da nossa vida. Eles são normais e até necessários, pois nos alertam sobre situações de perigo e nos preparam para enfrentá-las. Mas quando esses sentimentos se tornam excessivos, frequentes e desproporcionais à realidade, eles podem nos causar muito sofrimento e nos impedir de viver plenamente. Você já se sentiu assim? Já teve medo de perder o emprego, de ficar doente, de não conseguir pagar as contas, de não ser aceito pelos outros, de fracassar em seus projetos, de falar em público, de voar de avião, ou de qualquer outra coisa que te paralisa e te angustia? Se a sua resposta foi sim, eu quero te dizer que você não está sozinho. Muitas pessoas passam por isso, inclusive eu. Mas eu também quero te dizer que existe uma forma de superar esses medos e ansiedades, e que essa forma está ao seu alcance. E essa forma é a oração. A oração é uma conversa íntima com Deus, na qual nós podemos expressar tudo o que sentimos, pensamos e desejamos. A oração é um meio de nos aproximarmos de Deus, de reconhecermos a sua grandeza, de agradecermos as suas bênçãos, de pedirmos a sua ajuda, de confessarmos os nossos pecados, de louvarmos o seu nome, de adorarmos a sua presença. A oração é um ato de fé, de esperança e de amor. A oração é um remédio para a alma, um alívio para o coração, uma força para a mente. A oração é uma arma poderosa contra o mal, contra as tentações, contra os problemas. A oração é uma fonte de paz, de alegria, de sabedoria. Mas como orar? Como se conectar com Deus? Como sentir a sua presença? Como ouvir a sua voz? Como saber a sua vontade? Existem muitas formas de orar, mas hoje eu quero te falar sobre uma forma muito especial, que é a oração do terço. O terço é um instrumento composto por uma cruz, um medalhão e 59 contas, que nos ajuda a meditar sobre os mistérios da vida de Jesus e de Maria. O terço é uma oração mariana, ou seja, uma oração que nos leva a Maria, que por sua vez nos leva a Jesus. Maria é a mãe de Jesus e nossa mãe também. Ela é a mulher mais santa, mais pura, mais bela, mais humilde, mais obediente, mais fiel, mais corajosa, mais sábia, mais amorosa que já existiu. Ela é a cheia de graça, a bendita entre as mulheres, a mãe do Salvador, a rainha do céu, a intercessora dos pecadores, a consoladora dos aflitos, a auxiliadora dos cristãos, a estrela da manhã, a rosa mística, a mãe da igreja, a mãe da misericórdia. Maria é a nossa melhor amiga, a nossa confidente, a nossa protetora, a nossa advogada, a nossa mestra, a nossa guia, a nossa modelo, a nossa inspiração, a nossa esperança, a nossa alegria, a nossa paz. Maria é a mãe que nos ama incondicionalmente, que nos conhece profundamente, que nos escuta atentamente, que nos acolhe carinhosamente, que nos orienta sabiamente, que nos corrige docemente, que nos defende bravamente, que nos socorre prontamente, que nos abençoa abundantemente, que nos conduz seguramente. Maria é a mãe que nos ensina a orar, que nos ensina a confiar, que nos ensina a obedecer, que nos ensina a servir, que nos ensina a perdoar, que nos ensina a amar. Maria é a mãe que nos leva a Jesus, que nos apresenta a Jesus, que nos une a Jesus, que nos transforma em Jesus. Por isso, quando rezamos o terço, nós não estamos adorando Maria, mas sim venerando Maria, reconhecendo a sua grandeza, agradecendo a sua bondade, pedindo a sua intercessão, imitando as suas virtudes, seguindo os seus passos, amando o seu Filho. Quando rezamos o terço, nós estamos meditando sobre os principais acontecimentos da vida de Jesus e de Maria, que são chamados de mistérios. São 20 mistérios, divididos em 4 grupos. Os mistérios gozosos, que falam sobre a infância de Jesus, os mistérios luminosos, que falam sobre o ministério de Jesus, os mistérios dolorosos, que falam sobre a paixão de Jesus, e os mistérios gloriosos, que falam sobre a ressurreição de Jesus e a assunção de Maria. Cada grupo de mistérios é rezado em um dia da semana, conforme a tradição da Igreja.
Assim, os mistérios gozosos são rezados nas segundas e sábados, os mistérios luminosos nas quintas, os mistérios dolorosos nas terças e sextas, e os mistérios gloriosos nas quartas e domingos. Para rezar o terço, nós começamos fazendo o sinal da cruz e rezando o credo, que é a profissão de fé dos cristãos. Depois, rezamos um Pai Nosso, 3 Ave-Marias e um Glória ao Pai, que são as orações básicas da Igreja. Em seguida, anunciamos o primeiro mistério, por exemplo, a anunciação do anjo Gabriel a Maria, e rezamos um Pai Nosso, 10 Ave-Marias e um Glória ao Pai, enquanto meditamos sobre o significado desse mistério. Repetimos esse processo para os outros 4 mistérios, e terminamos rezando a Salve Rainha, que é uma oração de louvor e súplica a Maria. Ao rezar o terço, nós estamos fazendo um exercício de contemplação, de reflexão, de admiração, de gratidão, de arrependimento, de súplica, de entrega, de consagração. Ao rezar o terço, nós estamos entrando em comunhão com Deus, com Maria, com os anjos, com os santos, com a Igreja, com os nossos irmãos. Ao rezar o terço, nós estamos recebendo graças, bênçãos, dons, frutos, virtudes, curas, libertações, milagres. Mas como rezar o terço pode nos ajudar a vencer o medo e a ansiedade? De várias formas, mas eu quero destacar 3. Primeiro, rezar o terço nos ajuda a vencer o medo e a ansiedade porque nos faz lembrar de que Deus está no controle de tudo, e que nada acontece sem a sua permissão. Muitas vezes, nós temos medo e ansiedade porque nos sentimos impotentes, inseguros, desamparados, diante das situações que nos afligem. Mas quando rezamos o terço, nós reconhecemos que Deus é o Senhor da história, que Ele tem um plano para cada um de nós, que Ele sabe o que é melhor para nós, que Ele cuida de nós, que Ele nos ama. Por isso, podemos confiar em Deus, entregar a Ele as nossas preocupações, descansar em seus braços, esperar em sua providência. Segundo, rezar o terço nos ajuda a vencer o medo e a ansiedade porque nos faz perceber que Maria está ao nosso lado, e que ela intercede por nós junto a Deus. Muitas vezes, nós temos medo e ansiedade porque nos sentimos sozinhos, abandonados, rejeitados, diante das pessoas que nos magoam. Mas quando rezamos o terço, nós nos aproximamos de Maria, que é a nossa mãe, que nos conhece, que nos escuta, que nos acolhe, que nos orienta, que nos defende, que nos socorre, que nos abençoa, que nos conduz. Por isso, podemos recorrer a Maria, pedir a sua ajuda, contar com a sua presença, seguir o seu exemplo, amar o seu filho. Terceiro, rezar o terço nos ajuda a vencer o medo e a ansiedade porque nos faz crescer na fé, na esperança e no amor, que são as virtudes teologais, ou seja, as virtudes que nos unem a Deus. Muitas vezes, nós temos medo e ansiedade porque nos falta fé, nos falta esperança, nos falta amor, diante das dificuldades que nos desafiam. Mas quando rezamos o terço, nós fortalecemos a nossa fé, que é a certeza das coisas que não se veem, mas que se esperam. Nós fortalecemos a nossa esperança, que é a confiança de que Deus cumprirá as suas promessas, e que nos dará a vida eterna. Nós fortalecemos o nosso amor, que é a caridade de Deus derramada em nossos corações pelo Espírito Santo, e que nos faz amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a nós mesmos. Por isso, podemos viver na fé, na esperança e no amor, que são os dons mais preciosos que Deus nos deu, e que nos fazem felizes. Meus amigos e amigas, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, e que ele tenha sido útil para vocês. Eu quero convidar vocês a rezarem o terço todos os dias, e a experimentarem os seus benefícios em suas vidas. Eu tenho certeza de que se vocês fizerem isso, vocês vão vencer o medo e a ansiedade, e vão encontrar a paz e a alegria que só Deus pode dar. Se vocês gostaram deste vídeo, por favor, deixem o seu like, compartilhem com os seus amigos, inscrevam-se no canal, ativem o sininho, e deixem o seu comentário. Eu quero saber a sua opinião, a sua sugestão, a sua dúvida, o seu pedido de oração. Eu vou ler todos os comentários, e vou responder o mais rápido possível. Que Deus abençoe vocês, que Maria proteja vocês, e que o Espírito Santo ilumine vocês. Um grande abraço, e até o próximo vídeo.